Eu conheço o Márcio desde a infância, não é? Porque nós temos um vínculo familiar. E o Márcio, assim como seu irmão, sempre demonstraram que eram pessoas diferenciadas, sempre trabalhando na invenção de alguma coisa, na administração de algo, compra, venda de coisas, desde bem cedo. Então eu fui muito da casa dele. A mãe espetacular, o pai, e eles puxaram esse lado dos pais, né? Pessoas meigas, amorosas, mas também já com aquela veia de um bom gestor. Eu comecei namorando a mãe do Márcio e eles, na verdade, não eram evangélicos, pelo contrário, eram católicos com muita aproximação até do espiritismo, uma família grande. E eu comecei naquela época a testemunhar de Jesus para a família. Não tinha uma pessoa evangélica na família. E comecei a testemunhar para os pais dele e para os tios, e pouco a pouco eles foram se convertendo. A mãe do Márcio e o pai foram os primeiros a se converterem. E depois outros tios, né, o tio, as tias se converteram e chegou depois no Márcio e também no seu irmão. O Márcio, ele se converteu juntamente com o irmão, vendo, não é, o meu testemunho, e quando eu falava de Jesus, e uma coisa assim que me toca muito, é que ele mesmo dizia que quando eu chegava na casa, sentia uma esfera diferente, positiva. Se converteram, mas foi batizado ali na primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Eu estava para os Estados Unidos, e com o passar do tempo, não posso dizer se foi influência minha, que fui para o seminário, me tornei pastor. Márcio também, ele sentiu o chamado para o ministério. Estudou tanto em Belo Horizonte quanto no Seminário do Sul e foi consagrado. E eu tive o privilégio de pregar na sua consagração. O Márcio sempre foi uma pessoa muito querida, os amigos gostam dele, porque o Márcio é uma pessoa que foge de conflitos. E até diante do conflito, ele tem uma gargalhada, ele abraça as pessoas. Eu acho que ele puxou muito a mãe extremamente amorosa. E o Márcio é uma pessoa extremamente amoroso, que não tem inimigos, só faz amigos por causa desse jeito dele, não é? De trabalhar com gente. E eu acho que este é um grande diferencial dele. É importante eu frisar que o Márcio, ainda bem jovem, ele já administrava uma empresa de piscinas, não é? E quando ele foi estudar no seminário em Belo Horizonte, eu vendo nele, não é, aquela veia de administrador, de gestor, eu o convidei para administrar o nosso CBTL, o nosso acampamento da Convenção Batista Mineira, e ele se ouve muito bem. Nós fizemos uma ótima parceria, até porque nós somos como irmãos, ou ele como meu filho, né? A gente sempre se deu muito bem. E o Márcio, depois disso, ele continuou a caminhada dele, ajudou muito na Ordem dos Pastores do Brasil, pastor Juraci Bahia, depois foi trabalhar em São Paulo, na Transmundial, e cada vez mais o Márcio ia crescendo no que diz respeito aos seus relacionamentos, tudo que punha a mão a gente via prosperar. E quando eu estava na presidência da Convenção Batista Mineira e veio a sucessão para o executivo, foram apresentados inúmeros nomes. Nós tínhamos mais de 20 nomes, até que posteriormente
a coisa foi ficando entre dois nomes, um de São Paulo, e alguém nas nossas conversas chegou a dizer assim: por que não convido o pastor Márcio? E eu até fui reticente, que eu disse: poxa, eu tenho um vínculo muito forte com ele e pode ser que isso atrapalhe, né? Porque as pessoas vão achar que é por causa desse vínculo. Mas quando o nome dele surgiu e eu, como presidente da Convenção Batista Mineira, eu fiquei muito feliz e a gente partiu, né, para os finalmente, fazendo entrevista com o candidato que foi apresentado também por um membro da diretoria, que era de São Paulo, pastor de uma igreja, e o Márcio, que estava na Transmundial. E vale a pena eu dizer o seguinte: ele disse para mim assim: olha, só se for mesmo uma coisa de Deus que eu vou aceitar. Eu não quero aceitar por causa da nossa proximidade, eu não quero aceitar por qualquer outro viés, porque estou muito bem em São Paulo. Mas eu creio que o que falou mais forte foi a vontade de Deus. Quando eu deixei a presidência da convenção, eu que já tinha sido executivo por mais de 15 anos, eu deixei alencado como presidente da convenção várias iniciativas que o Márcio deveria colocar em prática. E ele as colocou em prática e foi muito mais além. E eu disse assim: o Márcio, ele tem relacionamentos tão profundos que ele vai levantar muito recurso para a convenção. E eu sei que até ele mesmo, depois em conversa comigo, ele ficou preocupado com essa minha afirmação. Mas eu acho que estava até dando uma palavra profética, não é? Porque ele, com esse jeito dele, com os relacionamentos, com a visão de gestor, porque ele foi muito mais além do que aquilo que eu tinha alencado como tarefas para serem realizadas pelo executivo que estava tomando posse. E ele foi muito mais além, e eu creio que Deus tem um futuro promissor para o Márcio, e a nossa denominação hoje é outra. Sei que realizei muito no tempo que fui executivo, mas o Márcio, eu tenho a alegria, como presidente que fui, quando ele tomou posse, de ver hoje o sucesso do trabalho que ele tem feito, e os mineiros estão sendo muito abençoados nestes 10 anos de trabalho que o Márcio está à frente da Secretaria Executiva da nossa convenção.